Olá, seja bem-vindo ao Talk Que Rei Eu Sou. E eu, Reinaldo, o seu corretor de imóveis, tenho o objetivo de extrair de cada convidado como eles governam, como eles lideram as suas vidas. Você sabe por quê? Porque sucesso deixa rastro. Que rei eu sou do rei. Eu sei quem sou, também sei que nada sei. E hoje, no Talk Que Rei Eu Sou, eu trouxe dois convidados para dividir o trono, mas que juntos eles criam um inovador ecossistema de negócios que nasce no mercado de investimento de startups. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um privilégio meu poder viver esse momento aqui com vocês. Obrigado mesmo, fico muito feliz de vocês estarem aqui participando desse Talk Que Rei Eu Sou. E, obviamente, esse Talk Que Rei Eu Sou é uma brincadeira com o meu nome, Reinaldo, mas tem tudo a ver com liderança, com governança. Porque cada um de nós, né, nós somos um rei, nós temos um reinado na própria vida, na própria empresa. Então é disso que a gente vai falar, como que cada um de vocês lideram, governam, até chegar a essa parceria que vocês têm, essa sociedade entre vocês dois. E eu já começo então querendo saber, Luiz, que rei você é na sua vida? Essa pergunta aí é forte, né? A gente está sempre refletindo como que a gente está governando a nossa vida, né? Eu acredito que a gente tem que governar a vida dentro dos princípios, né? Deus, família, trabalho, colocar os valores ali na ordem certa. Eu acho que esse é o princípio de governar, né? Está no controle da vida e Deus está no controle da nossa vida. Importante, né? E Mourão, como que o seu reinado para a sua vida? Rapaz, eu busco sempre, assim, sabedoria, né? Tá conectado, em primeiro lugar, né, com Deus e entendendo que a coroa, ela não representa uma forma de poder, mas sim uma forma de eu ter a responsabilidade de como governar minha própria vida, né, com integridade, de uma forma responsável, né, com princípio, com valores, seguindo aí toda uma regra, e a gente tenta levar isso para dentro do negócio também, tá? E foi assim que a gente surgiu a ideia de criar um negócio, governar esse negócio. Esse negócio tem uma ligação muito forte, que é uma coisa que a gente percebe, que eu como consultor percebo muito no mercado hoje, que não existe, que é essa ligação humana, né? Parece que os negócios foram feitos só para dar lucro, e não. Então, governar, né, ser rei para mim é você ter controle da sua própria vida e ter responsabilidade de saber que existem pessoas abaixo de você, que você tem que liderar, tem que ser exemplo, né, de integridade, de ética, de transparência. Não, é importante colocar isso para o público, ter esse entendimento, né, que esse reinado, essa liderança começa entre a gente, começa da própria vida da gente. Muitas vezes a gente fica muito preso a grandes negócios, grandes corporações e dentro da própria casa da gente nós esquecemos de uma boa liderança, de uma boa governança. Então é importante a gente trazer isso para o público, um pouquinho desse reinado, dessa liderança que cada um de vocês tem da vida de vocês. E eu já emendo uma segunda pergunta, né? Como que vocês juntos decidiram empreender, né? Essa diferença de liderança, ela tem que, ela vai precisar se casar, ela vai precisar encaixar no perfil de cada um para direcionar para a gente o caminho do sucesso. Luiz. Essa é uma história que vem de uma preparação, eu vou dizer assim, desde os anos 80, nós já estávamos nos preparando para o que nós estamos fazendo agora, de certa forma. Eu e o Gerson nos conhecemos nos anos 80, trabalhando junto na indústria siderúrgica, fabricando aço, virando noites fabricando aço, né? E eu segui um caminho mais técnico, depois ele seguiu um caminho de administração. A gente perdeu o contato por um tempo, fomos nos reencontrar muitos anos depois, eu já com escritório de advocacia, ele já consultor de empresas. Vou fazer um trabalho para ele, ele também foi fazer uma consultoria para mim. E nós resolvemos ali criar um projeto,
de empreender juntos, usando as habilidades complementares, vamos dizer assim. Eu na parte mais jurídica e tecnologia, ele na parte de planejamento estratégico, gestão, né, consultor de empresas. Então, a gente resolveu. E a gente já tinha aquele plano de criar algum negócio digital escalável, que dentro dos princípios da nova economia. Uhum. Então, assim, vamos usar nossas habilidades, principalmente porque a gente encontrou o princípio de alinhamento de princípios e valores. Isso foi muito importante. Então, falou, nós estamos no barco, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos construir alguma coisa juntos. Porque não é fácil você começar algo junto, sem ter ali um direcionamento, sem ter algo que se completa, né? E puxando um pouco, né, da história de vocês, dá para ver que há o que um tem, o outro completa com a parte que o outro tem de positivo. O que despertou em vocês esse olhar para esse mercado de startup, toda essa linha de investimento que vocês hoje estão direcionando o negócio de vocês, que a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, mas o que despertou isso em vocês? Bom, Além de querer um produto escalável, né, Exato. que você colocou aqui para gente. Isso é dentro de um processo que nós vimos que tínhamos o objetivo de empreender, mas precisávamos de nos atualizar. Então, nós fomos buscar conhecimento com mentores, grandes empresários de São Paulo, como o João Kepler e outros, para nos atualizarmos, nos prepararmos para conhecer essa nova economia, para não entrar no mercado desatualizado, né? Conhecer o que tem de novo, o que as empresas estão precisando, o que tem de útil e necessário na nova economia. Então, dentro desse processo de fazer mentorias e diversas preparações, trazendo o conhecimento, né? Eu brinco falando que São Paulo é o primeiro mundo do Brasil, né? Então a gente foi buscar conhecimento na fonte. E dentro desse processo nós tivemos contato com o mundo do investimento anjo em startups, né? A gente já conhecia sobre investimentos em bolsa e outras coisas, mas ali nós conhecemos um novo universo que é o investimento anjo em startups, que é ajudar jovens empreendedores. Eles têm muita energia. Legal. E precisam do chamado ali smart money, que seria o seguinte: se você tem um negócio para realizar e precisa de um investimento, você vai num banco, pega um empréstimo, faz ali. Agora, o smart money é o dinheiro inteligente, vamos dizer assim, o investidor que vai investir no seu negócio, mas vai também trazer conhecimento para te ajudar o jovem empreendedor a alavancar aquele negócio. Legal. Então, a gente aprendeu esse conceito de negócios digitais escaláveis. Tivemos o contato com as startups, então entramos nesse universo aí. E aí, assim, lugares e produtos, ideias inteligentes, boas ideias, tá lotado. Mas como que a gente faz essa seleção, Mourão? Como é que é, assim? Parecia que eu tenho um negócio para investir. Por exemplo, eu tenho várias ideias aqui que eu poderia apresentar para vocês e, de repente, vocês ser o investidor anjo das minhas ideias. Mas não é bem assim. Então, qual que é esse critério para você fazer essa seleção assim, de empresas que vocês vão investir? Nesse reencontro nosso, né, o Luiz comentou, o Luiz me convidou para participar desse ecossistema que ele começou a frequentar em São Paulo, e a gente fez a jornada Anjo, né, a jornada hoje chamada Jornada Equity, do João Kepler, e aí eu tive uma oportunidade muito rica nessas nossas indas e vindas a São Paulo, de ficar 45 dias ao lado do João Kepler na Equity Fund, fazendo avaliações de empresas que estavam buscando investimento ali, né, na Equity Fund. Então, os critérios que eram adotados, né, muita expertise, visão de mercado por parte deles, e eu chego e vejo algumas coisas que faltavam, né, dentro dessa perspectiva de avaliação, que era a parte técnica. Então eu fui para ficar 10 dias em São Paulo, fiquei 45 dias direto em São Paulo, e aí eu comecei a fazer a avaliação técnica, fazendo um mapeamento de viabilidade financeira das empresas que estavam buscando investimento ali na Equity Fund. Então pegava toda a parte de balanço, DRE, fluxo de caixa, calcular valuation, trazer uma taxa de desconto para ver se era viável ou não e dando as recomendações técnicas, gerando relatório para que a Equity Fund pudesse fazer uma tomada de decisão mais assertiva nos investimentos, né, que são feitos. Então, assim, hoje o mercado para investidor, o Luiz conhece muito bem disso, né, trabalha dessa forma.
você tem muita visão de mercado, muita percepção, mas também você não pode deixar o lado técnico de lado, que são os números, que são importantes para você tomar uma decisão baseada em números. Então, os critérios, eles vão desde a percepção de mercado, conhecimento de mercado, seja startup, seja empresa convencional, até os critérios técnicos, tá? Então, assim, eu tive essa rica oportunidade de desenvolver vários relatórios de empresas que estavam ali, e esses relatórios são da Equity Fund, mas, assim, são documentos que me ajudaram muito, enriqueceram muito e, de uma certa forma, enobreceram o meu currículo, porque eu acabei aprendendo muita coisa também nesse ecossistema diferente que a gente frequenta lá. Não é só achou legal e Não, vamos não. investir. Não, não. Não, Não. Não, vai muito tem. mais além, né? Você sabe, Reinaldo, que quando a gente participa de comitês de seleção de startups, normalmente uma das coisas que acontece, você não analisa o startup sozinho. Você pode até ser investidor solo em uma outra empresa, eu tenho algumas também, mas de um modo geral você participa de pools de investimento e tem uma equipe numa seleção. Eu falo é como se fosse o Shark Tank da vida real, vamos dizer assim, né? Sem a parte do show, vamos dizer assim. E normalmente a primeira coisa que você analisa quando você vai analisar uma startup é que problema do mundo ela resolve. É uma dor real? É uma necessidade do mercado? Né? A gente diz que para o empreendedor ele tem que evitar de criar um negócio só por causa de uma habilidade que ele tem. Ele tem que criar um negócio que resolve um problema, resolve uma dor da sociedade, da comunidade, do mercado. E na hora de escolher uma empresa, você olha muito bem quem é o fundador, o founder, vamos dizer assim, o background dele, o que ele já fez, qual o currículo dele para empreender. Quando eu chamo de currículo, não é que seja currículo acadêmico, mas o histórico dele, o grau de comprometimento, como que ele está dedicado para o negócio, é tempo integral, ou aquilo é só para ele como se fosse um bico, vamos dizer assim. Então, na verdade, você olha a natureza, a característica dos fundadores, como eles estão comprometidos, esse é um ponto forte, e você olha também os números do negócio, né? A viabilidade, o tamanho do mercado, se ele realmente é uma solução necessária que o mercado precisa. Você olha os famosos, a gente chama de KPIs, né? KPIs, os indicadores, como é que está ali a saúde financeira dessa startup, né? Ela está tendo faturamento, tracionando, já atingiu o que a gente chama de break-even, né? O ponto de equilíbrio ali. Então tem vários fatores que você considera na hora de escolher uma empresa. Né? E hoje, falando de hoje, a gente, eu busquei um pouco de informação a respeito de vocês e a gente sabe que vocês criaram a Soulbiz. Hoje, qual tipo de serviço que ela oferece? Porque ela é um ecossistema que ali dentro tem várias empresas e ela tem os critérios dela também. Qual hoje o tipo de serviço que a Soulbiz ela oferece? Bom, a Soulbiz ela é focada, o próprio nosso slogan já mostra, negócios têm alma. Porque o princípio é que por trás de negócios não são só números, são as pessoas. Então é um ecossistema de negócios humanizados. Dentro desse princípio, a gente quer trazer soluções para as empresas que resolvem as dores das empresas e dos empresários. Né? Então você tem, por exemplo, soluções para aumento de performance, melhorar o fluxo de caixa das empresas, redução de custo, redução tributária, compliance, adequação à lei. O empresário está ali focado na sua atividade fim, precisando de atender o seu mercado, e ele precisa de apoio para resolver essas questões acessórias que vão ajudá-lo a atingir seu resultado. Né? Educação corporativa. As empresas hoje precisam de treinar seus funcionários, seus colaboradores e clientes. Então, e também fornecedores. Então, citando como exemplo, assim, vamos dizer, vou falar exemplos hipotéticos. Você pode ter uma casa dos parafusos que pode treinar ali o cliente na aplicação de cada tipo de parafuso, etc. Muitas vezes você vai comprar um produto de uma empresa, você não está preparado para saber dentro da variedade de produtos que tem ali, qual é melhor para a sua aplicação. Então, tudo isso pode estar dentro de uma universidade corporativa. Né? Os treinamentos obrigatórios dos funcionários, evidência de treinamentos, tudo isso você vai estar atendendo também a legislação em forma de compliance, né? LGPD, proteção de dados. Então a gente quer trazer para os empresários uma gama de serviços corporativos que vai resolver todas as suas dores, vamos dizer assim. E dentro desse universo também de um ecossistema de investimentos para as empresas já pensarem em nova economia, em equity, não pensar só naquela economia tradicional só ligada a produto e mercado.
né? É interessante, Luiz, complementando aqui o que o Aham. Luiz colocou, que a gente tomou uma decisão, assim, enquanto iniciativa de criar esse ecossistema, criar essa empresa, né, que nasce com um nome muito forte, a gente buscar parceiros consolidados no mercado. E depois a gente vai ter a inclusão de coisas nossas mesmo, né? Então hoje nós temos dentro da Soulbiz o Grupo Estúdio, que é uma empresa que tem mais de 28 anos no mercado, especializada em redução de custo, melhoria de performance, compliance, e ela tem uma gama de mais de 40 soluções corporativas para atender o mercado. E a gente percebe uma experiência, os cases muito fortes, né, na recuperação tributária, na renegociação de dívidas tributárias, na questão do planejamento tributário. Nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre reforma tributária e como isso é importante. Então, é uma empresa sólida, forte, é um parceiro, nós somos sócios lá no Grupo Estúdio. Assim também como, da mesma forma, a gente pegou a Somax, que é a primeira franquia de LGPD do Brasil, lá de Santa Catarina, que tem uma base muito sólida, né? Além de sermos franqueados, né, nós somos investidores na Somax, e a Next Group, que é uma empresa especializada em educação corporativa e internacionalização. Então a gente está ali conversando muito com o Cláudio Santos, né, que é da Next Group. Então, assim, a gente está trazendo soluções já consolidadas dentro de um mercado de empresas e pessoas que têm uma especialização muito grande e conseguem resolver problemas de forma imediata. E a gente vai começar a colocar coisas também nossas para dentro da Soulbiz para atender um público mais focado aqui na região do Vale do Aço. Mas isso é inovador na região. Isso é inovador. Sim, E é importante trazer isso, essa solução, porque de fato a gente sabe que São Paulo ele é realmente assim o centro, mas nós precisamos também trazer parte desse centro para a nossa região, que nós temos bons exemplos, boas empresas que às vezes estão em busca dessa solução sim. para voar como uma empresa paulista. Seria isso? Precisamos trazer o conhecimento para o interior, né? É. Existe um potencial econômico no interior que não pode ser desprezado, Aham. né? A economia não gira só nas capitais. É interessante você falar isso aqui. Eu, como consultor, né, há 27 anos transitando aqui no mercado, aqui como consultor empresarial, e essas indas lá ao ecossistema de São Paulo, você vê uma distância muito gritante, porque, como o Luiz falou, que São Paulo parece que é outro mundo, né? Mas não é para a gente fazer uma comparação. É para trazer uma cultura que deu certo, né? Trazer isso para a nossa região, incorporar isso aqui, porque aqui nós temos excelentes empresários, excelentes empreendedores, né? Tem excelentes empresas aqui que a gente percebe que pode participar do ecossistema de uma forma mais ativa, entendeu? Alcançando benefícios, resultados diferenciados com inovação e tecnologia de ponta. Essa é a percepção que a gente tem para tentar trazer isso para a região do Vale do Aço. Muito bom. Bom, acompanhando vocês, claro, esse é o meu talk, mas eu sei que vocês têm o talk de vocês. Qual é o objetivo de vocês com o talk, onde vocês também entrevistam Sim. pessoas, como eu estou fazendo, e apresenta mais para o público assim, a Soulbiz? Qual que é o objetivo desse talk? Na verdade, a gente tem uma missão com esse talk, que é fazer o quê? Trazer empresários, né, empreendedores que são referências aqui na região do Vale do Aço, que têm uma história para contar, pessoas que têm o poder de transformar a visão, né, em realidade, e essas pessoas conseguem criar um ecossistema inovador e com propósito, ou seja, criar negócios que realmente têm alma. Então, nosso propósito é convidar pessoas que possam vir aqui contar a sua história, como a gente já teve, né, vários casos aqui, e trazer para essa cultura que a gente quer trazer aqui para o Vale do Aço, de mostrar, né, que nada cresce grande, nada nasce grande, vamos dizer assim, e vai crescendo gradativamente. Então, o propósito maior nosso é buscar pessoas, identificar pessoas que tenham um propósito, além do recurso financeiro, além do lucro, mas que possam estar aqui deixando um legado para o empreendedorismo. Nós acreditamos que as histórias desses empresários vão ser inspiradoras para jovens empresários, aquele que está pensando em começar agora, e vai ver um empresário bem sucedido e fala, como é que eu chego ali? Então, essas histórias são inspiradoras. Como a história de vocês também me inspirou. Aqui, acompanhando, né, o talk de vocês, vim com muito mais
alegria de saber que eu estou conversando com quem também está entendendo, está no mesmo propósito, está nessa direção. Mas, Luiz, negócio tem alma. Esse é um slogan forte. Negócio tem alma? Tem que alma, ter. tem alma porque, na verdade, é aquilo que eu disse. Por trás das empresas não estão só números, lucros, nós temos aí as pessoas. Os negócios são para resolver os problemas da sociedade, da humanidade, né? E dentro de uma filosofia, por exemplo, estou até aqui com um livro do Simon Sinek, do Jogo Infinito, a gente aprende aquele princípio das empresas que trabalham para serem perenes. Não é você vencer uma batalha, é você vencer toda a guerra, vamos dizer assim. Uhum. A metáfora não é mais adequada, mas é você pensar sempre na perenidade. Você não é só aquela campanha, aquele produto, aquela jornada, é pensar num jogo que a gente diria assim de ganha-ganha, que não significa que para um lado ganhar, o outro tem que perder. Os melhores negócios são aqueles que foram bons para os dois lados. Aprender a jogar o jogo infinito. Então isso é a alma dos negócios. Nós temos algo em comum, né? Eu sou o corretor exclusivo WR. WR é uma empresa, né, que eu admiro muito aqui no Vale do Aço, em Valadares, com projetos de expansão. E eu sei que você também é o investidor, tá? E aí eu queria saber de você agora, mais direcionado para o mercado imobiliário, como que você entrou no mercado imobiliário? Você tem seus investimentos, a Soulbiz está ali a análise de startup e outro, mas também tem o mercado imobiliário. Como que você iniciou no mercado Na imobiliário? verdade, a gente está sempre à roda com os livros, né? Rodeado dos livros. Eu gosto muito de livros, sou meio fanático com livros. E o seguinte, eu li um livro que muita gente já leu e está muito famoso hoje, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Ah. E ele trouxe aquela cultura para nós de diversificar os investimentos. Então, a cultura da diversificação, ela é importante. Então, quem vai fazer investimento, a diversificação em imóveis é uma asa de investimento, de diversificação muito importante. O imóvel traz segurança em momentos de crise, o imóvel é sólido, está ali. Há muitos que dizem que o imóvel não tem aquela liquidez, mas eu diria até que, conforme o local que você compra o imóvel, ele tem determinada liquidez. Aham. Aqui em Patinga, por exemplo, eu tomei uma decisão de investir em locais específicos, que eu acho que ali os imóveis estão bem valorizados e têm uma certa liquidez, têm uma maior facilidade de vender que outros, por exemplo. Aham. Então, quando eu conheci a construtora WR, eu estava procurando algum tipo de investimento e eu pensei assim, eu tenho que fazer uma pesquisa, quais as construtoras mais seguras, né? E eu ainda não conhecia o mercado. E eu fui apresentado a WR por um amigo Uhum. e ali eu fui atendido até pessoalmente pelo Wallace Barreto Simão, que é uma pessoa muito acessível, né? Uhum. Eu tive o privilégio de que o meu primeiro imóvel foi comprado diretamente com ele, vamos dizer assim. E ali eu tomei aquele cuidado de fazer aquelas pesquisas. Eu, como advogado, né? Pesquisei todo tipo de certidão negativa, pesquisando processos. E a primeira surpresa que eu tive é que é uma construtora que na época também não tinha, assim, processos para você preocupar. Falar assim, essa empresa está com problemas e tal. Não tinha problema nenhum. E eu fui também procurar o memorial descritivo de um imóvel, de um apartamento, para saber tudo aquilo que eles tinham que construir, para na hora que eu comprasse na planta, eu ia saber cobrar aquilo depois. Aí ele me mostrou que o memorial descritivo melhor é ele mostrar o imóvel pronto. Foi lá no imóvel, mostrou pronto, eu vi a qualidade do Legal. acabamento, aquela atenção aos detalhes, né? Aham. Um quadro de luz com as devidas proteções, né? Portas de boa qualidade com isolação de ruído, algumas coisas que Ótimo. a gente foi vendo a qualidade. Eu tomei a decisão então de comprar algum imóvel na planta. Foi a primeira experiência, eu gostei e acabei investindo em alguns. Eu vou ter que contar essa história. Você citou sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre. Há 25 anos atrás, eu, funcionário público, peguei carona com um engenheiro da barragem de Araçuaí e ele falou comigo assim, nessa viagem, leia o livro Pai Rico, Pai Pobre, que você tem, e entra para o mercado imobiliário, que você tem perfil de corretor de imóvel. E eu achei que ele estava viajando, não dei bola, mas eu li o livro. E é o livro que eu faço releitura de 5 em 5 anos. Eu estou nesse momento fazendo a releitura dele, que sempre, quando eu estou
a cada 5 anos vem uma maturidade e me leva a um entendimento diferente e melhora ainda mais o meu conhecimento. Olha, você vê que legal, é um livro de referência, é uma inspiração, então eu quis contar isso porque você citou aí também. Você Muito fala uma obrigado. coisa muito importante, tá? Porque às vezes a gente esquece. É importante você fazer releitura de um livro. Porque muitas vezes você lê um livro, assim, já li esse, então agora guarda ali, passa para frente. Não, Quer mas fazer números, né? quando Qual é o você próximo? fa- Você só lê o é, próximo e quando esquece. você faz uma releitura, um tempo depois, você já vai com outra maturidade. Exato. Você vai ver coisas ali que você não viu no princípio. Novo ponto de vista. Então, essa coisa que você falou de fazer uma releitura do livro é muito importante. Agora, um pouco de tendência, né? Vocês dois estão muito antenados para fazer o que vocês estão fazendo, para oferecer o que vocês oferecem. Vocês têm que estar ligados com o radar 360 ali o tempo inteiro, captando tudo que está acontecendo no mercado. Hora de entrar, também horas de sair, qual é a decisão, a diversificação, onde vamos diversificar o dinheiro da gente. E o imóvel também tem o seu momento também de diversificação, porque quando a gente fala imóvel, né, pensa numa casa, pensa num apartamento, mas nós temos várias categorias. E uma tendência atual são os estúdios, imóveis compactos. É uma demanda, ao meu ver, uma demanda que o mercado assim, tem muito, principalmente que ele faz também uma função hoteleira e a rede hoteleira ela é muito deficitária no Brasil. O que vocês acham sobre isso? Sobre esse mercado de investimento em imóvel compacto, estúdio sendo mais específico ou imóveis menores, que tenha essa dupla função, né? Tanto para moradia, para um padrão de vida que é uma tendência, uma familiar mais enxuto, como também para essa exploração comercial em algumas plataformas, fazendo a função hoteleira, por exemplo. O que vocês me dizem sobre isso, sobre o que vocês estudaram, pesquisaram? Vê isso com bons olhos, um bom mercado? Eu posso falar assim, enquanto consumidor, né? Depois o Luiz vai falar do ponto de vista do investimento, que, por exemplo, o ano passado eu fui muito a São Paulo e aí a gente não conseguia assim achar um estúdio vago para ficar. Por exemplo, eu fiquei 45 dias, eu não conseguia, ninguém aluga por uma data longa assim. Eu lembro que eu fiquei 45 dias em São Paulo em 7 lugares diferentes. Porque aluga para 4 dias, 5 dias, então é uma rotatividade muito grande. E eu vejo isso como uma oportunidade muito grande para quem trabalha com essa área, né, de consultora, de investimento, porque é um tipo de imóvel, por exemplo, a gente fica muito em hotel, né, mas lá eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, eu saio, chego, não tem nenhum incômodo. Então, assim, eu vejo um mercado promissor, né? E, inclusive, a gente participou recente agora, né, de um lançamento aqui de uma empresa de São Paulo aqui dentro do Vale do Aço. Eu vejo isso com bons olhos para a nossa região. São Paulo já é um mercado consolidado, né? Uhum. Já investi nesse tipo de imóvel, pretendo continuar investindo, acredito, né, mas obviamente eu estou aberto a ouvir a opinião de vocês com relação a isso, até para a gente também dar um direcionamento também para a vida da gente. Lógico, eu estou aqui, vou aproveitar essa consultoria que eu estou tendo aqui de vocês. E a gente tem essas opções aqui, né? O próprio Bom Retiro Tower da WR é um imóvel compacto para isso. A gente está para lançar estúdio também lá em Governador Valadares, em parceria com a Housey, que é uma empresa de São Paulo. É o próximo lançamento nosso lá. Deve estar, né, de agora para essa gravação. Os próximos dias a gente já deve ter essa novidade lá em Governador Valadares. Mas me conta, Luiz, você como investidor, como que você vê? Bom, o estúdio é uma coisa muito atual, né? Se você pensar no estilo de vida dos jovens, principalmente, eu vou falar assim, nós estamos viajando muito a trabalho. Chega uma hora que você não consegue mais ficar em hotel. Mas fica cansativo, confinado num quarto ali e tal. Você vai num estúdio, eu falo que quando você vai num estúdio, que é um apartamento aí, às vezes, é uma polêmica, tá? Muitos criticam. Ah, é muito pequeno, não vale o que é cobrado, mas muitas vezes é pela localização, né? Tá próximo do trabalho. Mas o estúdio, eu falo que ele é a mágica do aproveitamento de espaço. Quando você visita um apartamento decorado num estúdio na planta, ou mesmo você vê algum pronto, você vê que foi um espaço aproveitado com inteligência. E dentro do estilo de vida dos jovens, se você pensar o jovem hoje, por exemplo, jovens empreendedores, jovens, mesmo trabalhadores de empresa aí, não querem, por exemplo,
não estão importando tanto quanto ter um carro. E o carro é só um meio de transporte, então eles gostam de usar o Uber. Então, assim, eles não estão mais importando com certas coisas. Apartamento muito grande, casa muito grande, dá muito trabalho, é difícil de manutenção, de achar quem ajuda na limpeza. Então, o estúdio ele é uma forma moderna de você adaptar à vida moderna. Vamos dizer assim, eu estava pensando, por exemplo, o jovem, se ele quer ter um apartamento grande, muitas vezes ele trabalha ali vamos falar de São Paulo, ele trabalha na Faria Lima. E ele tem que deslocar uma longa distância para chegar no trabalho. Se ele consegue um estúdio ali pequeno, mesmo que pequeno ali perto, ele não perde tempo com deslocamento para o trabalho, né? Uma experiência que a gente teve também, você passa muito tempo fora de casa. Você sai essa rotina de trabalho, você sai de manhã para trabalhar, chega à noite e você passou o dia inteiro fora. Então você vai ali, em muitos lugares você vai só para dormir mesmo. Então, e esses imóveis novos que estão sendo construídos de estúdio, eles têm toda uma infraestrutura que você tem serviços no local. Então você tem uma área local com a lavanderia coletiva, você tem uma área local com coworking, ambientes para trabalhos ali, você pode fazer suas reuniões online. Você tem ambientes para outras coisas, festa, evento, local de colocar bicicleta, tem muita coisa que está sendo colocada e que resolve o problema do morador. É lógico que o apartamento grande, o apartamento de alto padrão, nunca vai perder sua utilidade no sentido de grandes famílias, aquele imóvel que você está ali mais para, né? A pessoa que já está mais consolidada na vida, quer morar bem, com conforto, qualidade, espaço, lógico que vai ser um apartamento tradicional. Mas o estúdio eu vejo com a tendência moderna e na prática a gente tem visto, isso que o Gerson falou, você vai alugar um estúdio em São Paulo de última hora, você quase nem encontra. Você tem que alugar com uma certa antecedência. Então está sendo considerado uma ótima, inclusive, opção de investimento. Enquanto um apartamento tradicional, você vai alugar ele aí por um valor, se você pega um estúdio e vai alugar no Airbnb, por exemplo, você aluga com rendimentos muito melhores, vamos dizer assim. Então, E até assim, também o que eu penso, a demanda hoteleira, se ela não foi suprida quando a gente teve a oportunidade, que foi no período das Olimpíadas e Copa do Mundo no Brasil, que era os grandes maiores eventos que nós tivemos no país, e não foi construído o suficiente para atender a demanda, de agora em diante que a gente vai ter muito menos construções com foco em atender essa demanda no tempo hábil. E os estúdios, ele vem com essa solução de maneira inteligente, para aquela dor do mercado. E os estúdios vieram com essa solução. Então eu acredito muito nessa demanda, é por isso que eu gostaria de ter, né, de ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. você sabia que teve uma startup aí por um tempo, que ela chamava Hotel por Hora, fazendo um sistema de você alugar um hotel não por um diário, mas por horários determinados? Só que depois, por algum motivo, a empresa não foi para frente, o negócio não deu certo, mas a ideia em si é até interessante. Aqui também nós temos as pessoas com essa rotina que vão querer esse imóvel com esse padrão, vamos dizer assim, que é um padrão de praticidade, né? Voltando para né, a gente sabe que esse pool de negócios que tem a Soulbiz, dentro das opções e soluções que vocês oferecem, também tem soluções na parte tributária. Sim. E a gente está próximo a uma reforma tributária, muita coisa pode mudar, tanto né, de maneira positiva quanto de maneira negativa, eu não conheço. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre isso e como que o pequeno, médio e grande empresário ele deve se comportar nesse momento aí? Né, e assim, obviamente vocês têm serviço e solução para isso, mas Sim. como que deveria ser o comportamento nesse momento? Olha, Reinaldo, a reforma tributária ela está sendo vista que entra em vigor a partir de janeiro de 2026, mas ela, na verdade, ela já começou. Vou te falar por quê. A reforma tributária está dividida em 3 grandes eixos. A Lei Complementar 214 de 2025 já foi sancionada, que fala sobre a reforma tributária dos bens de consumo. Ok? Então, por exemplo, tudo que você entende de tributo hoje, a partir do ano que vem vai mudar tudo. Por quê? Com a reforma tributária nos bens de consumo, passa a deixar de existir o PIS, COFINS, IPI, e toma forma um outro tributo federal, que é a CBS, ok? Que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços.
E também a IBS, que vai substituir os tributos estaduais e municipal, que é o quê? O ICMS e ISS. Agora, é importante a gente falar aqui, quando se fala de reforma tributária, preparação, porque tem muitas empresas que não estão se atentando neste momento agora para fazer um planejamento tributário, para organizar a casa, adequar o seu sistema, né, de contabilização com o sistema da Receita Federal, porque dentro desse contexto da CBS, IBS tem um imposto seletivo, tem o split payment, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, e é importante os empresários começarem a se organizar, porque se deixar para fazer isso lá em janeiro, ele corre o risco de ter que sair o ano já pagando 1% sobre o seu faturamento sem ter vendido nada. Então, essa é uma forma de organização, de planejamento, que a reforma ela já está andando, né? Então, nesse ponto, a gente já tem aprovado, né, a Lei Complementar 214, que diz sobre a relação de bens e consumos. Então, você vai ver aí que a tributação hoje, né, por exemplo, eu comprei esse celular aqui por R$1.000, vem uma nota fiscal para mim de R$1.000, ok? A partir do ano que vem, quando eu comprar esse celular vai vir uma nota fiscal para mim de R$1.280. Por quê? É o teto que vai chegar a CBS e a IBS, né? A CBS e a IBS vai chegar em torno de 28%. Então, o imposto vai ser por fora e não por dentro, como é feito hoje. E aí, o que acontece? Quando eu recebo essa nota, né, o governo, através dessa nota, ele já vai reter o pagamento do imposto direto na fonte. Isso é o split payment, que vai fazer o quê? Na hora que você emitiu a nota, o pagamento, R$1.000 vai para o fornecedor, 280 vai direto para o cofre da Receita Federal. Ou seja, isso vai impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas, que hoje, como que você faz? Aí eu vendi hoje, eu vou pagar o imposto no dia 20 do mês seguinte. Então você acaba operando com o recurso que você tem a pagar futuro, o seu fluxo de caixa. Então isso vai impactar muito as empresas que não estão se preparando para isso, né? O split payment ele vai trazer uma consequência muito grande para as empresas que não se organizarem, não fizerem o planejamento nesse momento, seja ela pequena, média ou grande. Até porque tem muitos que compram, vende o produto, faz o dinheiro e paga o imposto lá na frente. Dessa vez agora ele vai ter que fazer o contrário agora. Vai reter, a Receita já vai, no ato da emissão da nota, já vai gerar um pagamento que vai ser separado, é como um imposto de renda retido na fonte. Então, se ele não se preparar com um bom fluxo de caixa, ele não sobrevive, por exemplo. Isso aí. E aí tem outras duas grandes reformas que ainda não foram aprovadas, que eu imagino que deve ser votado esse ano ainda, que fala sobre, né, os bens patrimoniais. Aí entra a questão da herança, a tributação da herança no Brasil hoje gira em torno de 8%, isso tende a aumentar muito em relação a outros países. E também a tributação sobre grandes fortunas, isso está sendo discutido, né, não está aprovado ainda, vai ser discutido. E uma outra grande reforma também que diz respeito à renda, também está para ser votada, e eu acredito também que deve ser votada esse ano, que é a tributação sobre os dividendos. Porque hoje você não paga imposto sobre o lucro da sua empresa. Eu tive R$1 milhão de lucro, eu pego esse 1 milhão, eu jogo na minha conta física, o imposto de renda da pessoa física não vai me incomodar porque ele veio da minha empresa, já paguei todos os impostos lá. A partir da reforma, se for aprovado isso, né, você vai ter um limite, um teto de 600 mil ano ou R$50 mil mês, para você ficar isento de tributação sobre dividendos. E aí o que é importante? Nesse momento, a pessoa começar a entender, porque o seu patrimônio, a sua participação na empresa, isso gera uma oportunidade muito grande para que você que crie uma controladora, uma holding, para que você possa pegar o excesso, o que passar, se isso for aprovado, obviamente, esse excesso que está lá de lucro sobre os 600, você joga dentro dessa holding e começa a fazer coisa lá para você diminuir a carga tributária que você vai ter, né, com impacto. Então, assim, a reforma tributária ela vai impactar de forma positiva e de forma negativa milhões de empresas, né? A gente sabe também que está se falando muito, não vai ter mais os tais incentivos, né, fiscais para determinado segmento. Então, o IBS e o CBS vai ser para todo mundo o mesmo valor. Então, esse cuidado, né, o empreendedor, o empresário hoje, ele tem que ter. A reforma já começou, ela não vai começar. E ela começou agora, por isso que a gente tem falado muito isso, né? Que é chamar as pessoas para poder avaliar o que você tem. Por exemplo, fazer um planejamento tributário. Eu estou no Simples. Olha o que acontece, para você ter ideia. Nesse valor que eu falei aqui, que você paga R$1.000, 280, você vai gerar créditos para você poder compensar isso em alguma aquisição que você vai fazer. Só que se eu compro um produto de uma empresa no lucro real,
né, eu consigo recuperar crédito. Se eu compro na mão de uma empresa no Simples Nacional, eu não consigo recuperar crédito. Então, isso vai gerar uma transformação muito grande. Então, os empreendedores, os empresários têm que estar atentos a isso. Espera aí, eu vou continuar nesse regime tributário? Os meus fornecedores estão em qual regime? Eu vou conseguir compensar crédito? Então, é muito importante que eles façam essa avaliação, essa análise, antes da reforma entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Ou a melhor solução é procurar a Soubis. Soubis, a gente tem Uma- a solução para isso, tá? E pessoas assim, empresas com especialistas em escritórios de mais de 150 profissionais especializados na área tributária. Nós temos profissionais advogados que estão dentro do Grupo Estúdio que participaram da redação da reforma lá atrás, antes mesmo de se começar a discutir a reforma. Acompanharam toda a tramitação e votação e aprovação dela parcial dentro da Câmara. E qual que é o perfil das empresas que a Soubis busca atingir com essas soluções aqui na nossa região? Porque vocês podem atender o Brasil inteiro, mas vocês estão geograficamente aqui na região do Vale do Aço. E a gente tem muito mais pequenas empresas, por exemplo. Qual é o perfil dessas empresas que a Soubis pretende atender? Dentro do que a gente está falando aqui, a Soubis ela tem, vamos dizer assim, soluções corporativas para o pequeno, médio e grande. Okay? Que vai desde uma cibersegurança, né, uma lei geral de proteção de dados, né, um compliance, um planejamento estratégico, então tem várias situações. No caso da reforma tributária em si, o foco da Soubis, do Grupo Estúdio, que é o nosso parceiro, são empresas de médio porte para grande porte, porque normalmente essas empresas pagam muito imposto e muitas vezes de forma indevida. Então tem muito crédito para se recuperar, renegociar dívida. Então, assim, empresas que estão ali naquela faixa de faturamento de 50 milhões para cima, é um público muito focado para essa questão de recuperação de crédito, renegociação de dívidas. A gente está com um case agora, né, que está para fechar, e já foi avaliado pelo Grupo Estúdio, uma empresa com uma dívida, e a gente conseguiu quase 30% de desconto numa dívida tributária de quase 4 milhões de reais. Isso não se consegue através de um escritório, simplesmente, que não tenha conhecimento aprofundado dentro não só da reforma tributária, mas das leis que vigoram hoje em relação à parte fiscal das empresas. Bom, para construir tudo isso e não ter como, né, desfrutar também da vida, não sei se vale muito a pena, não. Luiz, como que vocês desfrutam de tudo isso? Porque vocês precisam também ter paz, descansar, e eu acho que a organização empresarial ela é justamente para isso, para te dar a oportunidade de desfrutar daquilo que você está construindo. Como que vocês desfrutam disso? Como diz o meu amigo legendário aqui, né? Desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Eu acho importante que a gente tenha um conceito de fazer as coisas, eu acho que em paralelo ao mesmo tempo, sabe? Antes talvez você tinha um pensamento assim meio... Você pensa, um dia eu vou construir tudo que eu preciso, para um dia eu vou descansar, eu vou para a praia, eu vou... Na verdade, desfrutar é ao longo do caminho, é ao longo do percurso, né? Eu costumo falar que você vai subir uma escada de 1000 degraus, seu objetivo não é só chegar no degrau 1000, você tem que viver o processo, né? Então você pode desfrutar ao longo do caminho. Então você conciliar a atividade de trabalho com lazer, a família e tudo. Então assim, é possível você desfrutar no caminho. Então eu acho que um insight que a gente tira disso aí é isso. Não pense que minha vida só vai ser boa quando eu casar, quando eu aposentar, quando eu formar, quando eu tiver isso. Não. Você tem que desfrutar o processo, o caminho. Entendeu? Eu acho que esse é o sentido. Dentro da WR, o Wallace fala muito da gente equilibrar os pratos da vida, saber se equilibrar, e é uma fala que ele usa constantemente, eu gosto muito dessa fala dele. Mas e a espiritualidade? Como que ela está presente na vida de vocês? Ela auxilia vocês nos negócios de vocês, a fé de vocês? Bom, dentro desse princípio de reinado, você perguntou até no início lá onde é que tipo assim, eu estou governando mais minha vida, né? Eu diria que eu estou muito forte no reinado familiar, né? Muito focado, sempre focado. Eu sou casado há 35 anos, já tenho minhas filhas grandes trabalhando, né? E eu tenho
A minha filha, por exemplo, a mais velha, Nicole, que é médica, trabalha com medicina de família, tem um forte atendimento humanizado. Eu tenho minha filha mais nova, a Laís, que é formada em Direito e é artista plástica, digital influencer. Ela é alegria pura, entendeu? É energia, alegria. Então eu sinto que eu consegui passar para as minhas filhas valores, princípios. Eu olho para elas e vejo. Eu gosto das pessoas que elas se tornaram, vamos dizer assim. Mourão. A crença que eu tenho, né, está pautada no livro mais famoso de todos os tempos, o livro mais atual de todos os tempos, que é a Bíblia. E eu busco refletir sobre o que está na Bíblia. E assim como nas empresas a gente tem todo o processo de hierarquia, né, eu costumo levar a minha hierarquia no lado espiritual da seguinte forma. Lá em Mateus, no capítulo 6, você vai ver lá a Bíblia dizendo que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não está falando de religião A, B, C ou D. Falando no reino de Deus. Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso eu sempre tenho. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu consulto, peço orientação. Às vezes Deus me responde, às vezes não, né? Porque às vezes Ele pode me responder ou no silêncio dele eu tomar uma decisão precipitada. Mas assim, eu tenho a convicção de que Ele está em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a minha família. A minha família. Não adianta eu estar bem, né, com Deus e não estar bem com a minha família. Então eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ser o sacerdote da minha casa, né, direcionar a minha esposa, meus filhos, para que eles possam, né, ser orientados de acordo com a palavra. Em terceiro lugar, vem o trabalho. E porque não adianta eu também colocar soubis acima de Deus, acima da minha família, porque não vai dar certo. Eu vou estar quebrando princípio. E aí não vai funcionar. Então hoje é um desafio muito grande, porque a gente está empreendendo no nosso próprio negócio. Então, assim, às vezes você tem que conversar, negociar com família, certas coisas. Isso é um fato, né? Porque a gente não pode passar por cima deles. E, por fim, eu entendo ali que a vida social, a vida religiosa, vamos dizer assim, a igreja, né? Ela tem que estar em quarto lugar para mim. Eu não posso colocar a minha crença, a minha igreja na frente da minha família, ou na frente de Deus, ou na frente do meu trabalho. Eu já cometi muito erro nisso no passado, de deixar o meu trabalho secular, que é o que me sustenta, que me dá a provisão, para servir na igreja, mas de forma desordenada. Então, Deus, família, né, trabalho e vida social e vida congregacional. Tem uma frase que eu gosto muito que é: sucesso deixa rastro. Vocês estão construindo a Soulbiz. O que vocês esperam dela para os próximos anos e o que vocês gostariam de deixar, principalmente, né, como contribuição para a nossa região, para os empresários da nossa região com a Soulbiz? O que eu espero com a Soulbiz é que a gente aprenda a jogar o jogo infinito mesmo. Deixar um legado e que a Soulbiz seja uma referência, seja lembrada como uma empresa que resolve os problemas das outras empresas e ajuda as empresas a prosperarem e evoluírem com humanidade. Vamos dizer assim, sem perder a essência da alma que por trás dos negócios estão as pessoas. É isso? Isso é muito forte, porque eu falo nas minhas andanças como consultor, né, como professor universitário, a gente vê muita pessoa falando assim, empresa tem que dar lucro, tem que dar resultado. Isso é fato, né? Mas o maior legado que um empresário, uma empresa pode deixar para a comunidade, para a sociedade como um todo, não é só a prosperidade, mas deixar, né, um propósito firme, como o Luiz disse aqui, humanista, de atender não só os interesses dela, mas o interesse de uma sociedade. Afinal de contas, nós estamos inseridos num contexto. A empresa está aqui, em torno da empresa tem uma sociedade. Pode não ser cliente, pode não ser consumidor, mas eu tenho uma obrigação social com esse entorno onde eu estou atuando. Então, a gente quer trazer essa cultura da alma, né, da humanização, de propósito para dentro das empresas, para que as pessoas possam enxergar que o que movimenta uma organização são pessoas e pessoas que estejam com propósito, princípios alinhados com o da empresa e com no corpo como um todo, dos atores como um todo. Esse é o legado que a gente quer deixar aqui, não só para Vale do Aço, mas para o Brasil todo. E qual é a alma da Soulbiz? Paz, a alma da Soulbiz é uma coisa que a gente busca, né? Às vezes fica difícil de você falar, porque quando você fala de alma, né, corpo, espírito, mas a alma me remete à ajuda,
né, a ser próximo de quem precisa, a servir. Então, a alma da Soulbiz é servir o mercado empresarial com propósito, né, sem fazer acepção de nada, mas simplesmente buscando uma forma de ajudar, né, as empresas no ecossistema que a gente está inserido de uma forma bem humanizada. Então, se o seu negócio, né, quer ter alma, é só procurar a gente que a gente vai tentar identificar o que está acontecendo. Eu falo isso não só por uma questão espiritual, uma questão comportamental, né, organizacional e cultural. Eu fui professor durante muitos anos de gestão de pessoas, então lido muito com isso. E isso tem um impacto direto dentro dos resultados da organização. A humanização, ou seja, uma empresa sem alma não é uma empresa, ela é qualquer coisa menos uma empresa. É isso. A responsabilidade é grande, né? A responsabilidade social que vocês têm é grande, mas eu acho que nós, né, temos muito que agradecer vocês por estar trazendo isso aqui para essa inovação para a região, porque eu também concordo, assim, né, pelo que vocês falaram, o que vocês podem trazer de transformação ajudando essas empresas na região é uma transformação social, cultural muito grande e, com toda certeza, atrelado a isso, tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, aproveitando que a gente falou de alma, eu gostaria de ouvir de vocês um conselho que vocês poderiam deixar para a nossa audiência, um conselho de alma. O que vocês deixariam de conselho? Para facilitar a vida de vocês, vou usar eu como exemplo. Uma coisa que deu muito certo para a minha vida, que me trouxe até aqui, é que eu entendi que eu tinha muita dificuldade de poupar, mas tinha facilidade para pagar. Então eu virei um bom pagador que me tornou um investidor de imóvel. Foi a partir daí que eu comecei a comprar, que era muito mais fácil pagar do que poupar. Então foi um conselho que eu recebi, onde eu consegui construir algo. Mas e vocês? Com a experiência de vocês, com a experiência corporativa, com a experiência de vida de vocês, qual é o conselho de alma que pode transformar a vida de quem está nos assistindo? Vamos lá, então, para vocês que nos acompanharam até agora, né, se eu puder deixar aqui um conselho de alma para a audiência do Reinaldo aqui, eu diria que você, empreendedor, empresário, que vai começar algo novo ou que já tem a sua empresa consolidada, que faça uma reflexão sobre os valores e os princípios que você adota dentro da sua organização. E se esses princípios e esses valores estão alinhados, né, com a parte que eu chamo mais importante, que é a parte espiritual, que é aquele que governa todas as coisas, para que você possa governar a sua vida de forma íntegra, de forma ética, transparente, gerar resultado para a sociedade, para as pessoas que trabalham dentro da sua organização e, consequentemente, deixar um legado e um propósito de alma para o seu negócio, onde a sua empresa vai se tornar uma grande referência dentro do mercado, não só no Vale do Aço, mas em todo o Brasil. Luiz, sua mensagem final? É uma mensagem para quem está jovem aí, querendo empreender. Eu acho que ele já pode pensar nessa mentalidade e começar já jogando o jogo infinito. Cria um negócio que você vai realmente resolver as dores das pessoas, né? E já cria um negócio focado em pessoas, não só em números, né? E para que seja também um negócio que tem alma. Isso aí. Gente, obrigado por ter aceitado esse convite, esse bate-papo aqui legal, de aprendizado. Gostei muito, gostaria de deixar. Já é uma marca nos meus clientes, quando eu entrego, né, que compram comigo, investem comigo, um kit de café. Então eu gostaria de deixar o café por alguns motivos, né, que eu entrego. Não é só pela minha paixão pelo café, mas o café ele traz um momento na mesa que tem um valor cultural sim muito grande. É um momento que eu considero um momento muito sagrado, sabe? Sentar à mesa, tomar um café, bater papo em família, com amigos. Então eu adotei isso como bom mineiro de presentear, e eu gostaria de presentear vocês em forma de gratidão por esse momento, por essa contribuição. É um café, que vocês tomem um bom café, façam um bom bate-papo na mesa da família de vocês. Legal. Maravilha. Ah, joia, obrigado. Obrigado. A gente fica honrado com o convite, né? Não, obrigado. Estamos aí. Obrigado. E é isso. Para você que acompanhou esse programa até o fim, que entendeu
um pouco sobre a Soulbiz, como que essa empresa inovadora vai transformar a nossa região, falando um pouco de liderança, um pouco de reinado, como que cada um governa, lidera a sua vida. E você, que rei é você?